Vão sobre as águas, é isso? É isso mesmo? Só que eu conversando com o presbítero Haroldo, ele disse que não precisava necessariamente pregar em cima de Eclesiastes 11. E como na quinta-feira passada nós ouvimos uma palavra tão bem explicada, tão bem falada, interpretada em Eclesiastes 11, que eu achei por bem usar outra porção da palavra de Deus, já que aquela mensagem foi tão bem explorada, tão bem aqui falada para essa igreja. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 23. Amém? Salmo 23. Aleluia. Na metade da pregação, se o tecladista puder me ajudar, viu? Descanse aí um pouquinho aí, tá bom? Depois, se você puder me ajudar, eu ficarei grato. Quem achou, diz amém? Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos ler todos nós juntos? Vocês estão encorajados hoje? Apesar de não ter jantado, ainda, ninguém, eu acredito, mas depois do culto vai dar certo, Eu vou ler a primeira parte do versículo e vocês leem a seguinte, tá bom? Com a voz de quem vai jantar daqui a pouco. Vou lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Outra vez, agora é sério, sem brincadeira. O Senhor é o meu pastor, Nada me faltará. Tá vendo aí? Não sei se é forte, Glória a Deus. Nesta palavra, nesta porção da palavra de Deus, que nós temos nessa noite aqui selecionado para meditar junto com essa igreja, em mais uma noite de campanha, lança teu pão sobre as águas. O Senhor tem algo a nos dizer através da palavra. Eu acredito, eu posso estar errado, mas eu acredito, na minha simples forma de pensar, que não existe profecia superior do que a palavra de Deus, do que a Bíblia Sagrada. Não existe palavra mais forte, nem mais certeira, nem mais verdadeira do que aquilo que a Bíblia traz para nós. E como esta palavra é certeira, é fiel, é verdadeira, como diz o apóstolo, existe lições, existe profecias, existe palavras que podem atingir em cheio os nossos corações essa noite, através deste salmo de Davi. E o salmista Davi, ele começa nesta linda canção, nesta linda poesia, que o povo judeu costumava cantar nos seus momentos especiais com Deus. Ele começa fazendo a afirmação da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor.
quando o salmista Davi, ele afirma que o Senhor, que Deus, Ele é o seu pastor, ele está dizendo que ele, apesar de rei, apesar de ter intimidade com Deus, apesar de ter autoridade, apesar de ser um homem muito poderoso na sua época, mas ele também era uma ovelha de Deus. Quando ele falou, o Senhor é o meu pastor, ele estava querendo dizer que ele também era uma ovelha de Deus. E nessa noite eu acredito que existe aqui na Missão Filadélfia nada mais, nada menos do que ovelhas que pertencem ao Senhor, que pertencem a Deus, que reservaram a sua vida, o seu tempo para estar na presença de Deus e para dizer: ó Deus, nós somos também suas ovelhas, estamos aqui para sermos dirigidas, para sermos orientadas pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. O Senhor é o meu pastor. Na parte que vocês leram, que a igreja leu essa noite, o salmista afirma: nada me faltará. Só que se a gente for traduzir esta mensagem, esta frase, este versículo, justamente pela linguagem original a qual foi escrito o Antigo Testamento, nós vamos descobrir que esta parte B do versículo está dizendo da seguinte forma: de nada tenho falta. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Por que o salmista está dizendo que de nada tenho falta? Porque na verdade, como ele tinha Deus como seu pastor, como alguém que dirigia a sua vida, a presença de Deus na vida do salmista Davi era tão forte, era tão nítida, era tão preenchedora, tão grande, que o salmista Davi não conseguia ver as outras necessidades secundárias como algo que fosse importante na sua vida. Então ele sentia a presença de Deus de forma tão impactante, tão forte, que ele não sentia nada em falta. Ele de nada tinha falta, porque a presença de Deus preenchia o seu coração, preenchia a sua vida. E por mais que houvesse adversidades, dificuldades, escassez, mas a presença de Deus estava na vida de Davi, e ele não conseguia enxergar todas as outras necessidades como algo que fosse interessante, que conseguisse ofuscar ou roubar ele da presença de Deus que estava sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. E na verdade, quando nós temos Deus como nosso pastor, ou quando nós se colocamos no lugar de ovelhas de Deus, nós temos sobre a nossa vida, dia após dia, a providência do Senhor sendo notada, sendo percebida, sendo exercida pelo Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia, na escola, em casa, no trabalho, na rua, na igreja, em qualquer lugar. Quando nós se colocamos como ovelhas de Deus, nós temos a providência desse pastor sobre a nossa vida. É bem verdade que às vezes nós não temos tudo o que queremos, mas Deus nos dá tudo aquilo que na verdade nós precisamos. É muito diferente, porque às vezes nós temos muitos desejos, muitas coisas que queremos ter, mas na verdade Deus muitas das vezes só dá para nós aquilo que nós realmente precisamos. E disso Deus, Ele providencia. Isso Deus, Ele tem a responsabilidade com a gente, de estar sempre providenciando aquilo que nós precisamos na nossa vida. O Senhor é meu pastor,
de nada tenho falta. Aí, quando nós colocamos, existem muitas pessoas querendo a prosperidade, querendo os bens materiais, querendo muitas coisas relacionadas à vida material, à vida financeira, à prosperidade material. E muitas delas buscam isso, correm atrás disso, certo? Mas as bênçãos de Deus, mas a prosperidade do Senhor, mas a providência de Deus, ela só pode ser recebida por aquelas pessoas que têm Deus como seu pastor, ou por aquelas pessoas que se colocam como ovelha de Deus. Se você é uma ovelha de Deus, o Senhor é o teu pastor, Ele vai cuidar de ti, Ele vai lhe proteger, Ele vai lhe ajudar, Ele vai te levantar, Ele vai abrir portas, Ele vai quebrar correntes, Ele vai fazer milagres na tua vida, quando tu tem Deus como teu pastor. Sabe o que é ter Deus como pastor? É deixar Ele dirigir a sua vida, é deixar Ele guiar os teus passos, é justamente você depender dEle, você depender da orientação dEle, é você submeter-se à sua vontade. Isso é ter Deus como pastor, é ter Deus como seu ajudador. Quando temos Deus como nosso pastor, como nosso orientador, quando somos ovelhas de Deus, nós temos a companhia, o cuidado de Deus dia após dia. Porque quando Ele olha dos céus e vê você, Ele está vendo uma ovelhinha dele, Ele está vendo uma ovelha indefesa, uma ovelha que precisa de cuidados, uma ovelha que precisa da sua companhia, da sua proteção. E existe um lobo devorador que anda a todo momento tentando tragar a esta ovelhinha, mas à medida que esse lobo tenta se levantar contra esta ovelhinha, lá vem o pastor com seu cajado, com sua mão forte, para afugentar o lobo que tenta devorar, para afugentar o inimigo que tenta destruir esta ovelhinha. Porque como ovelhinha de Deus, eu tenho sobre a minha vida a mão de Deus a me proteger, a me guardar, a me livrar. A providência de Deus está sobre a minha vida quando eu sou ovelha de Deus. Quando nós somos ovelhas do Senhor, quando nós se colocamos como ovelha do Senhor, nós descobrimos que na verdade Deus está presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O salmista Davi, ele continua aqui citando nos versículos seguintes algumas coisas que o pastor, que Deus proporciona para as suas ovelhas. O salmista diz no verso 2 que o seu pastor lhe faz deitar em pastos verdejantes, guia-lhe mansamente a águas tranquilas. Como ovelha, precisamos de pasto, precisamos de alimento. E diz o salmista Davi que Deus, Ele leva a lugares maravilhosos para que possamos se alimentar. A alimentação que Deus dá às suas ovelhas não é pasto seco, não é a comida seca, não é a grama seca ou aquilo seco, aquela alimentação seca, mas são alimentação verde,
alimentação nova e nutritiva para as suas ovelhas. E diz mais o salmista que ele guia mansamente a águas tranquilas. Você sabe que ovelha, quem já criou ovelha aqui sabe, que a ovelha é um animal que ele se assusta facilmente. É muito sensível a ovelha. E aqui o Davi identifica que o pastor, que é Deus, no Salmo 23, ele leva a sua ovelha a saciar a sua sede em um lugar em que as águas não são águas que são movimentadas ou são perturbadoras, mas que são águas que transmitem, que dá à ovelha a possibilidade de saciar a sua sede de forma tranquila, suave. É isso que o nosso Deus proporciona para nós. Deus, quando nós somos suas ovelhas, Ele proporciona para nós a tranquilidade, Ele proporciona para nós um momento assim de paz, de mansidão, de tranquilidade para a nossa vida. Diz o salmista lá adiante que Ele traz refrigério para a nossa alma, e mesmo às vezes vivendo num momento de dificuldade, de lutas, de sofrimento, de dor, de perca, de frustração, de muitas coisas diante de nós, mas Deus permite que mesmo diante de todos esses problemas, nós possamos estar com o nosso coração tranquilo, com o nosso coração firme, com o coração alegre na sua presença, porque isso vem de Deus. Diz a palavra que a alegria do Senhor é a nossa força, e a força que nós temos vem de Deus, e mesmo na dificuldade, Deus nos permite ainda sorrir, ainda estar alegre na sua presença. Por isso que o inimigo não entende a gente. Aleluia. Satanás não entende a gente. As pessoas do mundo não entendem a gente. Às vezes as pessoas sabem até do sofrimento que a gente está enfrentando, e eles ficam com pena da gente, têm dó da gente, e fica assim: rapaz, se fosse eu não aguentava não. Se fosse eu não suportava passar por isso não. Aí ele vê a gente sabendo da nossa necessidade, do nosso sofrimento, mas ele ainda vê a gente sorrindo, dando gargalhada, rindo. Aí eles ficam mais confusos: mas como é que pode? A vida dela é um sofrimento, é uma batalha. Ela ainda está rindo, era para ela estar chorando, era para ela estar com depressão profunda, é para ela já ter morrido, é para ela ter arrancado os cabelos da cabeça com um dia. Mas sabe o que é? É que Deus, o Senhor, é o teu pastor. A presença do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia. E quando a presença de Deus está na tua vida, vem a luta, mas Deus diz assim: fica de pé que eu estou contigo. Vem a enfermidade, Ele diz: eu sou o Deus que te cura. Você às vezes cai, Ele diz: eu sou o Deus que te levanta, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Glória. Aleluia. 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 O Senhor é teu pastor. O Senhor é quem cuida de ti. Tu é a ovelhinha do aprisco do Senhor. Tu é a ovelha que pertence ao aprisco de Deus. E quem mexe com a ovelhinha do Senhor enfrenta, ou vai ter que enfrentar também, o cajado de Deus. E o cajado de Deus é forte, é poderoso, afugenta todo mal, afugenta todo e qualquer inimigo. Aleluia. O Senhor é teu
teu pastor. Aleluia. O Senhor é teu pastor e nada, de nada você vai sentir falta. Porque você pode até olhar para a tua dispensa. Glória a Deus. E olhar não tem nada. Mas tu vai ter a certeza, Deus é o meu pastor. E Ele pode providenciar aquilo que eu precisar. Eu sou ovelha de Deus. E Ele sabe como cuidar de mim. Deus sabe como cuidar de nós. O salmista continua aqui trazendo algumas explicações. No verso 3 o salmista diz: refrigera a minha alma. E aquilo que eu falei antes, que tem tantas pessoas que estão neste momento com a alma angustiada, com a vida angustiada, sem ter perspectiva nenhuma de futuro, sem ter nenhuma esperança do que possa acontecer amanhã, sem saber do que possa acontecer amanhã, angustiados, desesperados. Mas só quem é ovelha do Senhor tem a possibilidade de ter a sua alma refrigerada. Sabe o que é isso, refrigerado? A gente só consegue entender quando a gente vê a seguinte situação. No deserto, vou trazer para a nossa realidade. Esses dias principalmente, você já experimentou sair de casa ao meio-dia? De carro não, o ar-condicionado é tranquilo, né? Mas você já experimentou sair na rua meio-dia, 1h da tarde, como o sol é causticante, como está horrível a temperatura? Aí você sai, caminha por meia hora, 40 minutos no meio do sol. Aí você dá graças a Deus quando chega numa sombra para descansar daquele sol, né? Sabe como a gente pode trazer isso para a vida espiritual? É que às vezes a situação nos deixa vivendo assim, numa temperatura tão alta que nos sufoca, que deixa a gente assim sufocado devido à alta temperatura. Mas quando a gente encontra-se com o Senhor se torna a nossa sombra e a nossa alma é refrigerada, e o vento do Espírito sopra sobre a nossa vida e nós conseguimos tomar um novo fôlego para continuar lutando e seguindo adiante. Glória a Deus, aleluia. O Senhor refrigera a minha alma. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. Sabe o que é caminhar pelas veredas da justiça? Vou já terminar, viu? Caminhar pelas veredas da justiça é saber, é caminhar sabendo que todas as injustiças que foram feitas contra nós, elas vão ser vistas pelo Senhor. Elas estão sendo vistas por Deus. Todas as injustiças. Mas isso só funciona se eu for ovelha de Deus. Olha só para uma pessoa aí, uma ou duas aí, só para. Olha para uma ou duas pessoas aí, escolhe uma ou duas pessoas de longe mesmo. E pergunta assim: tu é ovelha? Irmão, tu é ovelha? Se tu é ovelha de Deus, a presença do Senhor é contigo.
fazer andar pelas veredas da justiça. Em outras palavras, Deus vai fazer justiça. Quem já sofreu alguma injustiça na vida? Tem irmão ali que levantou as duas mãos. Existem muitos momentos na nossa vida que sofremos injustiça, somos injustiçados, somos acusados ou somos menosprezados, somos deixados de lado. Mas, como ovelhas de Deus, precisamos ter a consciência de que Deus não vai deixar impune essas injustiças que cometeram contra mim e contra você. Deus vai te fazer andar pelas veredas da justiça. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso juiz, e este juiz está a nosso favor. O Senhor vai te fazer justiça, viu? Deus está dizendo nessa noite para você, através da palavra: o Senhor vai fazer justiça. Se em algum momento da sua vida você foi injustiçado, não se preocupe, está dentro do conhecimento de Deus. Deus está sabendo de tudo, Deus está por dentro de tudo. Deus vai fazer justiça. Existe tanta gente, tantas pessoas que levantam para apontar o dedo para a gente, né? É muito fácil levantar o dedo e apontar, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que aconteceu direito, a pessoa não tem nem conhecimento da causa, da situação, mas ela fala. E ela fala injustamente. Mas o interessante é que nós temos um advogado, nós temos um juiz, e esse juiz não deixa passar nada. Esse juiz é tão rigoroso, esse juiz é tão fiel, que nenhuma palavra que foi dita contra você, nenhuma palavra que foi dita contra a ovelhinha dele, ele vai deixar passar. Ele vai cobrar letra por letra, palavra por palavra, porque Deus é justo e a sua justiça é perfeita. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor, e nós somos ovelhinha dele. Você é a ovelhinha dele, diz amém. Amém. Ô pastor bom, né? Esse nosso pastor Cristiano também. Mas na palavra nós estamos falando do Supremo Pastor, Deus, o nosso pastor, o nosso guardador. Há coisas que o homem não pode fazer, mas o Senhor pode fazer. Há coisas que o homem não consegue fazer, não é que ele não queira fazer, que ele não consegue fazer, mas Deus faz. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E para encerrar o verso 4, o salmista diz: ainda que como ovelha eu andasse pelo vale da sombra da morte, por alguma circunstância da vida, por algum acontecimento, por alguma casualidade que possa ter me acontecido no percurso, e que eu tenha se desviado daquele caminho em que o meu pastor ia me guiando, e eu, por um acaso, me encontrasse andando pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,